Boa tarde a todos. Vamos retomar nosso fórum. Então, convidamos para compor a próxima mesa, cujo tema é Crianças com Deficiência, a senhora Renata Waskmann, que fará a coordenação dessa mesa de debates. Convido também a senhora Aline Cristina Pereira dos Santos, que falará sobre inclusão das crianças com deficiências, e a senhora Lucy Pfeiffer, que falará sobre sinais de alerta de violência em crianças com deficiências. Por favor, venham para a mesa. Passo, então, a palavra à senhora Renata Waskmann para a coordenação dessa mesa de debate. Boa tarde a todos. Então, vamos nessa recomeçar a parte da tarde. Cada palestrante vai ter 20 minutinhos para falar. E aí vamos começar, então, pela Aline. Boa tarde a todos. Eu vim aqui com a missão de falar sobre crianças com deficiência e a experiência da educação inclusiva. Então, em primeiro lugar, eu quero dizer que eu estou bastante honrada de estar aqui nesse espaço com pessoas bastante comprometidas de olhar para as questões da infância de acordo com as particularidades da pessoa e da diversidade. Então, para começar essa conversa, queria trazer um questionamento. Quem permanece ausente na educação para todos? Quando a gente olha para o universo da escola, a gente tem dois tipos de grupos. Tem aqueles que estão ausentes porque não tiveram acesso à escola e por isso estão fora, e tem aqueles que estão ausentes se fazendo presentes dentro do universo da escola. Aqueles que estão ali, mas não têm acesso à aprendizagem, ao conhecimento. Pode passar. Então, qual que é o desafio que a gente tem? A gente está colocando em xeque um modelo de educação que a gente conhece. A gente está falando do modelo da escola inclusiva. E o que ela significa? Uma escola inclusiva é aquela que acolhe todas as pessoas e persegue altas expectativas para cada um. Ela iguala oportunidades, diferenciando estratégias. Isso quer dizer que o modelo de educação que a gente conhece, ele parte da igualdade. Então, ele adota medidas iguais. Se a gente olhar para essa figura aqui, e a gente vai ver diferentes pessoas, ali no campo da igualdade, que têm necessidades diferenciadas, mas são adotadas medidas igualitárias. Quando a gente promove medidas homogeneizadoras, inevitavelmente a gente promove exclusão. Então, quando a gente fala de uma escola inclusiva, a gente está dizendo sobre a necessidade de medidas equitativas. O que isso significa? Que a gente dá uma bicicletinha do tamanho das particularidades dessa pessoa. Então, que medidas... Esse é o primeiro desafio, então, dessa conversa. Que medidas a gente precisa adotar para reduzir a exclusão que a gente gera? Pode passar. Quando a gente vai pensar sobre a educação inclusiva, e por que a escolha de falar sobre educação inclusiva? Quando a gente pensa sobre esse tema, inevitavelmente associa-se diretamente à questão das pessoas com deficiência. Quando a gente fala de crianças, de uma forma geral, na escola, educação inclusiva deveria ser um pleonasmo. Uma educação que não é inclusiva, ela não deveria ser considerada educação. Quando a gente fala sobre inclusão de pessoas com deficiência, aí no campo da escola, tem princípios que são fundamentais para que essas pessoas se desenvolvam para ser o que quiserem e quem quiserem. Então, esses princípios eles partem do seguinte. Então, toda pessoa tem direito de acesso à educação.
Parece um tanto quanto óbvio, considerando as diretrizes internacionais, as convenções internacionais e até a legislação brasileira. Mas, quando a inclusão de pessoas com deficiência é desafiadora dentro da escola, o primeiro direito que é ferido é o de acesso à educação. É o momento em que se questiona se ele deveria estar ali, porque ele tem suscitado desafio na escola. Será que esse é o espaço dele? Será que essa é a professora melhor? Será que não é melhor ele ir para outro lugar? Será que não é melhor ele ficar em casa do que dando trabalho aqui? Então, o primeiro princípio, que poderia ser o mais importante e um tanto quanto óbvio, embora eu mesma não acredite que a obviedade exista, esse é o primeiro questionado quando o desafio da inclusão chega na escola. O segundo é de que toda pessoa aprende. Conviver com uma deficiência também é conviver com estigmas da limitação, do coitadismo, do heroísmo, do café com leite, do esperar e nivelar por baixo. Quando a gente considera que toda pessoa aprende, a gente também considera que toda pessoa tem o potencial de aprender e de ensinar. Quando a gente olha para as potencialidades da pessoa, a gente dá um espaço para que ela se desenvolva. O terceiro princípio é que o processo de aprendizagem de cada pessoa é singular. Lembra da bicicletinha? Se a gente adota o padrão da normalidade para a aprendizagem, as crianças com deficiência, e não só elas, lembrem que tem outras que passam pelo processo educacional sem aprender, acabam ficando de fora. Quando a gente considera que o potencial de cada pessoa, que o processo de aprendizagem é singular, é nessa medida que diferentes atores da sociedade, não só os professores, podem colaborar para o desenvolvimento dessas crianças. O convívio no ambiente escolar comum beneficia a todos. Há uma série de estudos que comprovam que o convívio com pessoas diferentes ajuda no desenvolvimento de competências, principalmente relacionadas ao desenvolvimento desses indivíduos e de habilidades relacionadas à empatia. Então, mas por que é tão difícil? Se beneficia todo mundo, por que é tão difícil? Estamos condicionados a procurar modelos homogeneizadores, onde a gente se identifica. Lidar com inclusão e diversidade nos desafia muito, porque é conviver com aquilo que é muito diferente da gente. É conviver com expectativas muito diferentes do que a gente tem, principalmente no desenvolvimento de crianças. E em que momento a gente vai dar espaço e voz para olhar para essa individualidade desses estudantes? E aí a gente chega no quinto princípio, que a educação inclusiva diz respeito a todo mundo. Como esse nome leva à educação, a gente automaticamente associa aos educadores, diretores escolares e à própria família, que é bastante responsabilizada pela educação das crianças, enquanto que é papel da sociedade o desenvolvimento desse indivíduo. Educação inclusiva não se faz sozinho. Educação inclusiva é um esforço coletivo. Se a gente olhar para essa visão sistêmica da educação, a gente pode tirar conclusões bem interessantes. Nos últimos 8 anos, eu trabalhei identificando, mapeando e sistematizando práticas educacionais inclusivas da escola pública na periferia. E olhar para essas práticas me fez olhar um sentimento comum a todos os atores com os quais eu conversei nesses espaços. Familiares, educadores, mães de crianças com deficiência, os próprios estudantes, outros colegas sem deficiência, gestores educacionais, etc. E o que existia de comum em todos eles era o sentimento de solidão e de desejo de transformação. Mães de crianças com deficiência dizendo que se sentiam sozinhas na tentativa de fazer com que seus filhos participassem dos espaços onde eles estavam. Professores dizendo que se sentiam sozinhos porque não sentiam que tinham ferramentas o suficiente para lidar com a diversidade na sala de aula. Diretores de escola dizendo que tinham que lidar com a resistência de professores que não acreditavam no processo de inclusão. Gestores educacionais da Secretaria de Educação dizendo que estavam sozinhos perto de uma força política de que acreditavam que essas crianças não deveriam estar na escola. E aí, numa inquietação de que forma a gente pode conectar essas pessoas que se sentem sozinhas, e melhor, de que forma que a gente pode mobilizar diferentes atores, entendendo que é papel da sociedade também incluir pessoas com deficiência. Olhando nessa visão sistêmica da educação, a gente vê 5 dimensões.
políticas públicas, parcerias, famílias, estratégias pedagógicas e gestão escolar. Todas elas se unem no ponto comum, que é a aprendizagem desses estudantes. Quando a gente olha para diferentes experiências no campo da educação, o que a gente vê de práticas mais consistentes e perenes, elas passam por pelo menos 3 esferas simultâneas. Então, se uma família está tentando sozinha, não vai rolar. Se ela faz isso junto com a escola e tem um apoio de políticas públicas, a probabilidade dessa experiência dar certo é muito maior. E melhor, mesmo que esse estudante saia dessa escola, culturalmente, dentro daquele espaço, entende-se de que ela faz parte dele. Então, outras crianças com deficiência ou sem deficiência podem se beneficiar dessa mudança local. Então, quando a gente olha para esse universo de inclusão de pessoas com deficiência, e melhor, relacionadas à escola, é sempre importante ficar com essa fotografia. Profissionais da saúde, eles fazem parte desse campo de parcerias com a escola. E qual que é o tamanho do desafio? Hoje, a maioria das crianças que estão fora da escola têm alguma deficiência. Então, na medida que o país avança em termos de universalizar o acesso à educação, adivinha quem chega? São as crianças com deficiência que, durante muito tempo, não tiveram acesso à educação. E se a gente olhar para o cenário brasileiro, hoje a gente tem mais de 1 milhão de matrículas de estudantes com deficiência. E o índice dessa inclusão é de 92% em escolas inclusivas. O que isso quer dizer? Que a maior parte das matrículas são escolas comuns. Isso é um avanço e uma vitória do movimento de inclusão de pessoas com deficiência, mas, embora o país esteja avançando nesse sentido, ainda é a passos lentos. De acordo com a Organização Mundial de Saúde, 15% da população tem alguma deficiência. Se a gente fizer esse paralelo com as crianças que estão na escola, apenas 4% estão. Então, a gente tem muito que avançar para que essas crianças façam parte desse universo e não só estando lá dentro, mas com condições de participarem e sendo autônomas e sujeitos à sua própria história. Quando a gente olha para as principais barreiras para a educação inclusiva, a gente tem a formação de professores. E, quando eu digo formação de professores, eu não estou dizendo sobre aprender como funciona a deficiência visual, por exemplo, ou entender o que é síndrome de Down. Quando a gente fala de formação de professores, é como a gente pode oferecer ferramentas e metodologias que utilize o potencial criativo desse professor para que ele possa ensinar também crianças com deficiência, para que ele possa aprender com a diversidade dessas crianças. 2 crianças com as mesmas características, elas podem ter desenvolvimentos totalmente diferentes. Então, a formação de professores, a mais inteligente e que considera a contemporaneidade, é a que oferece essas medidas para que esse professor possa oferecer condições melhores de aprendizagem. A outra barreira seria a acessibilidade, não só arquitetônica, mas de metodologia, material didático e de comunicação. Quando a gente olha para o conceito de pessoa com deficiência, segundo a Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiências, de 2006, da ONU, o conceito da deficiência é uma combinação das particularidades do indivíduo, que é aquilo que a gente entende como a deficiência, ou que eles entendem como laudo médico, em combinação com as barreiras para que ele possa viver plenamente em sociedade. Então, considerando que o próprio conceito de deficiência ele não está nessa particularidade da deficiência, e sim nessa interação com a sociedade, é muito importante que não só essas condições de acessibilidade, como a formação de professores, e mais ainda, em relação à atitude, sejam fundamentais e quebradas essas barreiras para que essas pessoas possam efetivamente se desenvolver. Quando a gente fala da barreira atitudinal, como para a inclusão de pessoas com deficiência, essa é a mais grave de todas. Não adianta um espaço, uma escola que tenha acessibilidade arquitetônica, que eu tenha intérpretes de Libras, por exemplo, sendo que aquele espaço não acredita no desenvolvimento dessas crianças, sendo que elas são tratadas ainda como um problema na escola, quando, na verdade, a chegada das crianças com deficiência foi a gota d'água para repensar o modelo educacional que excluía tantas elas. Pode passar. E que apoios existem dentro da escola para o desenvolvimento dessas crianças? O primeiro é o atendimento educacional especializado. É um serviço
em que o principal objetivo é a identificação de barreiras para o acesso ao conhecimento. Então, ele ajuda na criação de flexibilizações de estratégias, tecnologias assistivas, entendimento das relações desse estudante na escola e fora dela, para reduzir essas barreiras de acesso ao conhecimento. O segundo tipo de apoio é o profissional de apoio, que ele ajuda na rotina diária da escola. Embora entenda-se que a chegada de um estudante com deficiência, ele pressupõe a chegada desse profissional, quando a gente terceiriza apenas o cuidado dessa criança, a gente também terceiriza o desenvolvimento dela. Se essa criança, é importante que ela interaja com os seus pares, e a gente não tem dúvida disso quanto às crianças sem deficiência, por que a gente precisa tutelar o tempo todo as crianças com deficiência? Quando a gente tem sempre um adulto tutelando por ela, a gente também não dá espaço para que ela se desenvolva entre seus pares. Então, o profissional de apoio ele é fundamental, mas ele não é obrigatório para a inclusão de pessoas com deficiência. Assim como o atendimento educacional especializado. Então, crianças que necessitam podem fazer uso deles. E o intérprete de Libras, em que ele é fundamental para a relação dos estudantes surdos com os estudantes ouvintes. Mas, mais ainda, é mais importante que os estudantes ouvintes também aprendam Libras, para que a mediação dessas relações não se dê para o profissional, mas por elas mesmas, como a vida como ela é. Pode passar, por favor? Agora, eu queria dar um exemplo para vocês do que seria uma prática inclusiva e que considere o desenvolvimento dessas crianças. Essa daqui é uma experiência de uma escola de Belém, da periferia de Belém, que é de Ananindeua, no Pará. E aí tem um professor chamado Itair Medeiros, que é um professor de educação física, e ele tinha um desafio. Ele queria ensinar atletismo para as crianças. E, ao ensinar atletismo, se a gente considerar as normas técnicas do atletismo, ele considera a alta performance. Isso quer dizer o quê? Quem é o melhor, o mais ágil e o mais rápido, o mais habilidoso dentro da turma. E, para considerar a igualdade de condições e permitir que mais crianças participassem, ele precisava flexibilizar as regras. Isso quer dizer que ele criou novas formas de olhar a regra. Mas fala assim, mas Aline, mas o esporte não é assim. Mas a escola é o campo de aprender, não é? Então, como a gente vai aprender sem excluir? Aqui eu vou mostrar o vídeo para vocês entenderem, e depois eu repasso quais são as regras em que ele adotou para incluir essas crianças. Pode ir. Se alguém é excluído na sociedade, toda a sociedade perde. E se uma criança já nessa idade, que é a base da formação cidadã, se percebe excluída do que ela mais necessita, como é que será esse futuro adulto? Eu acredito que o pontapé inicial para a questão da inclusão acontecer efetivamente na escola como um todo, ela teria que partir da questão prática, a minha prática pedagógica, que incluísse os alunos, né, todos, independente da deficiência ou independente até da sua forma de ser, para que esses meninos comecem a ter mais interesse, ter mais motivação. O se alimentar para a criança é tão importante quanto brincar. São demandas, são necessidades humanas no mesmo nível. Então, quando o professor sinalizou o desejo de fazer o mini atletismo, teve um momento que o nosso AE passou a ser o AE semelhante às aulas de educação física. Então, por algumas semanas antes de acontecer o projeto em si na quadra, nós fizemos essas marcações na sala, nós trabalhamos alguns movimentos de saltar, de lançar, né, de correr com os meninos aqui, para mostrar o quanto era legal, o quanto era divertido e o quanto eles podiam fazer. Tem um esporte que aponta para o treinamento desportivo e tem um esporte, uma atividade física, lúdica, que aponta, né, para a inclusão como principal foco, mas sim
na escola a participação, o viver. Esse circuito mini-atletismo é isso. No final das contas, tem o movimento, tem a vivência do aluno, né? Tem o respeito, a disciplina para a autonomia, quer dizer, tem tudo ao mesmo tempo, né? O que você quer trabalhar com isso aí? A inclusão. Eu quero que, primeiro, nesse momento, ele se sinta parte. Sou parte, eu posso fazer, olha, professor, eu faço isso. Porque não adiantaria montar toda essa estrutura, né, fazer tudo isso, se eles não tivessem esse interesse, se eles não quisessem vir. Teve uma vez que eu coloquei um pouquinho o elástico alto. Aí ele salta, Tavi. Aí ele fez assim, olhou. Quando ele veio, fui lá por baixo. Então, ele está dizendo para mim, não é nesse critério que eu vou fazer isso, tem que ser em outro critério. Então, eu tenho que tomar a iniciativa, que eu sou professor. Se eu me fechar no movimento técnico, nesse momento, na base, eu inviabilizo os momentos posteriores, porque aquela criança vai ficar traumatizada. Não, só pode se pular por cima, só pode se pular por cima. Aí eu perdi esse talento, esse cidadão. A atividade da quadra era legal e importante também, porque às vezes os pais trazem eles para a aula, né? Mas essa atividade assim, não vou levar, não dá. No dia que nós apresentamos essas atividades com eles brincando e tudo, eu acho assim que para mim foi o ponto mais importante do trabalho do AE nesse projeto. Foi ouvir dos pais o quanto eles se sentiam preconceituosos em relação aos filhos e que, vendo eles fazendo as atividades, eles passaram a acreditar que eles tinham potencial, que era possível eles estarem brincando e se divertindo junto com os colegas, né, sem ter aquele rótulo de aquele ali é o aluno com deficiência. Não, eles poderiam brincar livremente com os demais. Antes era um menino que não participava de nada, era aquela criança, sabe, na dele, acho que ele tinha vergonha de brincar. Agora, depois que ele passou aqui para o colégio está de parabéns, porque tudo colocou ele para participar, todas as atividades que tem aqui na escola, eles envolvem ele, sabe? Eu acho muito bonito que a escola está de parabéns. Quem foi sempre discriminado e excluído tem pressa de ser acolhido e incluído. O que a gente pode aprender com essa experiência de Belém? A gente não precisa de grandes pirotecnias para conseguir incluir crianças com deficiência. A gente precisa de espaço, construção coletiva, escutativa, tolerância ao erro e apoio contínuo. O que isso significa? Como eu disse, sozinho a gente não consegue. A escuta ativa é fundamental, escutar os próprios estudantes, as famílias e todo mundo que se sente de alguma forma desafiado. Entender que muitas vezes a gente vai tentar fazer medidas inclusivas e vai dar muito errado. E, por último, o apoio contínuo é fundamental para que a gente persiga essas escolhas em vista da inclusão de crianças com deficiência. Só para finalizar, eu queria dividir com vocês o ciclo de invisibilidade de pessoas com deficiência, que diz o seguinte: essas pessoas não conseguem sair de casa, logo não são vistas. Como não são vistas, não são membros da comunidade. Como não são membros da comunidade, a falta de acesso é uma questão particular. Sem acesso a bens e serviços, não há possibilidade de participação. E, sem participarem, continuem excluídas e alvo de discriminação. Pode passar? O convite que eu faço para vocês é: como você pode contribuir para a quebra do ciclo de visibilidade das crianças com deficiência? Para que a gente chegue num modelo que considere a existência delas. Pode passar? Que seria a quebra desse ciclo. Conseguindo sair de casa, elas passam a ser vistas. Como elas são vistas na mídia, são reconhecidas como membros da comunidade. Como membros da comunidade, a falta de acesso torna-se um problema. Com acesso a bens e serviços, há como serem incluídas. Sendo incluídas, passam a ser visíveis e deixam de ser alvo de discriminação e preconceito. Pode passar? Esse é meu contato. Aline, com 3 L's e 2 N's, @gmail.com. É com 3 L's mesmo, gente. Queria muito ser Aline nos meios digitais. E no @, para quem quiser procurar nas mídias sociais, também é Aline, com 3 L's e 2 N's.
Vou ficar muito feliz de ouvi-los sobre os desafios e as conquistas que vocês têm e tiveram sobre as crianças com deficiência. Eu encerro minha fala por aqui. Muito obrigada. Muito bem. Agora, vamos ouvir a Lucy. Então, gente, que difícil passar, né, de uma escola que pode acolher das crianças que não são acolhidas. E, infelizmente, não são poucas, todas as crianças. As com deficiência em especial, e esse é um tema que eu tenho muito carinho, porque, como pediatra, cuidei deles por muito tempo e cuido até hoje. E foi por causa dessas crianças que eu comecei o trabalho contra as violências na infância e adolescência. Eram as marcas que eu via no corpo dessas crianças de lugares onde eu trabalhei como voluntária, um deles a APAI, e um deles que era um lugar muito triste inicialmente, porque ali ficavam as crianças abandonadas com deficiência, junto a adultos, sem nenhum critério, sem nenhuma inclusão especial, sem nenhum tratamento dentro do que elas realmente precisavam. E era da marca dos corpinhos delas, que eu não conhecia, mesmo sendo médica, e uma auxiliar de enfermagem me disse: doutora, isso é queimadura de cigarro. E, para mim, aquilo era insuportável. E, a partir daí, então, todo um trabalho com crianças com deficiência, mas também no combate às violências. Se pensamos em violência, então, faço parte do Departamento Científico da Sociedade Brasileira Paranaense. E como que a gente vai abordar essa suspeita? Pode seguir. Porque, na verdade, mesmo numa criança que consegue se expressar, que consegue ouvir, que consegue enxergar, já é um desafio. Porque todas elas, nascem de uma família onde se pensa que ela deveria proteger. Todos nós temos uma idealização, pode seguir, de pai e mãe ideal, né? Então, esse ideal é que a mãe vai dar o sangue, que o pai vai proteger, que o pai vai lutar por essa criança. Quando temos um caso assim, muitas fraturas, pode seguir. A gente não tem dúvida. Agora, quando as coisas são veladas, quando as coisas não são bem expressadas, em crianças pequenininhas que não sabem dizer de si, ou na criança que é dependente por amor, por dedicação, por serem únicos, ou pior, a criança que é dependente por não ter condição de ser sozinha. Isso faz um laço e que muitas vezes é cobrado de muitas formas. Quem trabalha com crianças com deficiência sabe o quanto os pais não colocam nela toda a culpa, toda a responsabilidade de muitos fracassos, que não são devidos a ela. Mas ela serve como esse depositário da infelicidade daquela família, nas famílias que não conseguiram se estruturar. A gente chama, então, de violência, atos e atitudes. Não apenas atos, mas também as atitudes, esse lugar que é dado à criança ou ao adolescente que possa lhe causar dor, seja ela física ou emocional. Então, e aí nós vamos incluir todas as violências. Como pensamos nessas especiais para nós por sua fragilidade, por sua dependência absoluta, muitas vezes. Eu coordeno um programa, a DETICA, quem é de fóruns anteriores já me conhece desse lugar, onde atendemos crianças e adolescentes vítimas de violências graves e gravíssimas, seus responsáveis, muitas vezes os seus agressores, quando eles são passíveis de tratamento. Pode seguir. E eu vou contar para vocês algumas histórias. A primeira do João, e que atendemos, então, num tempo de voluntariado. E o João chega junto com a sua irmã, de 10 anos, ele com 14, uma mãe que semi-analfabeta, e que havia uma história estranha, inclusive, de um possível abuso sexual pelo
marido, esposo dessa mulher, um homem executivo, separado da família anterior, e que escolhe uma funcionária para sua casa, uma empregada doméstica. E, a partir de pouco tempo, essa empregada doméstica, essa senhora semi-analfabeta, que cuidava das suas 2 filhas em períodos de compartilhamento de guarda, é pedida em casamento. E ela passa a ocupar o lugar num quarto separado, porque, como ele era de mais idade, ele exigiu isso dela, e desde que ela trouxesse os filhos dela para essa casa. E assim, essa senhora, que casou de véu e grinalda, de branco, como era o sonho da vida dela, traz o João, a irmãzinha de 8 para 9 anos e um irmãozinho de 6. E passam 2, 3, 4 anos na escola. A menininha de 10 começa a ter atitudes erotizadas. O João passa a ficar muito agressivo na sua escola, que não era a mesma, e até que a pequena consegue contar que ela era companheira do pai, que ela chamava de pai. Então, o dormir separado não era dormir separado pela idade, mas sim para ele ter a liberdade de ter acesso a essas crianças. Mas a mãe negava. A menininha tinha um discurso que às vezes era, às vezes não era. E o João se dizia apaixonado por aquele homem. Apaixonado era uma fala estranha. E conversamos, e a gente perguntava por que a paixão, João, até para saber se ele também teria sido abusado sexualmente por esse homem. E um dia eu converso com ele e disse: João, a gente tem que saber de você. Eu sei que você me entende. E eu sei que você sabe o que é certo, o que é errado, e que pessoas adultas não podem ter atos sexuais com quem ainda é criança. É a idade mental dele, lá pelos seus 7, 8 anos, de apaixonamento mesmo. E aí ele vem, na semana seguinte, no ambulatório daqueles de hospital universitário, né, que você tem as divisórias de drywall, assim, e ele no corredor, no meio de todos, vem a secretária e diz: o João está com o martelo. E disse que vai bater o martelo. E aí todo mundo se apavora, o João com o martelo, ele era enorme, e uma psicóloga muito esperta saiu, imediatamente vai lá e diz: João, eu preciso consertar uma coisa aqui dentro, você pode me emprestar esse martelo? Que bom que você trouxe. E ele entregou. Quando ele entra aflito, ele diz: eu preciso do meu martelo, eu preciso do meu martelo. Eu pergunto para ele: mas por que você trouxe o martelo? Ele falou: eu vou bater o martelo que nem o juiz. E hoje eu vou contar a verdade. E, a partir dali, ele conta todo o abuso desse pedófilo doente, que escolhe uma mulher simples, apaixonada pela situação que ele lhe ofereceu, para a compra dos seus filhos. Nós nunca conseguimos que ela realmente denunciasse o que ela sabia. Nós conseguimos proteger as crianças. Mas aí foi o João que nos trouxe a notícia da certeza. Ele bateu o martelo, né? Ele disse, nós devolvemos o martelo para ele, ele fez o que ele queria, e, a partir daí, ele conta todo o histórico, desde a aproximação desse homem, o quanto essa mulher ganhava presente, o desejo dela de casar de branco, e veja onde chega a doença de uma pessoa. Pode seguir. E nem sempre a gente tem essa possibilidade. Mas nós temos que pensar nela quando? Em todos esses tipos de violência. E a Aline, que eu adorei a fala da Aline, fala muito bem dessa violência institucional. O quanto realmente nós temos hoje escolas e instituições que olham para a criança ou para o adolescente que tem uma deficiência. O quanto nós temos de profissionais que avaliam se eles enxergam, se eles escutam, quando pensamos numa deficiência intelectual. E dos que enxergam, quanto em nosso país não tem outras deficiências que não são vistas? Quantos não ficam no lado de uma outra deficiência, ou até mesmo com toda a potencialidade para aprender, sem que isso seja estimulado?
E será que existiria violência maior que essa? Que nós impedirmos uma criança a seu desenvolvimento que ela tem capacidade de ter? Ou, ao contrário, será que quando exigimos algo de uma criança que ela não é capaz, seria capaz de outras coisas, mas a todo dia nós provamos a ela a sua incapacidade, querendo transformá-la num padrão da normalidade aceita pela sociedade, o quanto isso não é violento? E o quanto isso não destrói toda a sua estrutura de personalidade? Pode seguir. Então, temos a extrafamiliar, onde o Estado e a sociedade falham, temos a doméstica ou os maus-tratos, onde os responsáveis falham. Pode seguir. E a autoagressão, que vamos falar daqui a pouco, que é do próprio indivíduo. Sempre consequência das anteriores. Pode seguir. E como vamos saber do nível de gravidade quando temos uma criança que não é tão clara a sua fala, não é tão claro o seu diagnóstico? Pode seguir. Se pensarmos em violência doméstica, essa é uma classificação do Ministério da Saúde que é errada, né? Porque a violência doméstica ela contém todas as violências, é como se dentro de casa não se praticasse a violência sexual, e mais de 90% dos casos abaixo de 12 anos são dentro de casa, né? Mas é assim que está no DataSUS. E vejam, nós temos de 1 ano, abaixo de 1 ano, desde o nascimento, isso é 2017, registrados quase 130 mil casos, de um total de 300 mil, significando que das crianças que se consegue notificar e se consegue acompanhar, que significa 1 a cada 20, nós temos 40% dos casos registrados de violência. Pode seguir. Que não são poucos, né? Então, e o pior disso, e aí incluem as nossas crianças com a deficiência, é a repetição. Sem diagnóstico, sem tratamento adequado, sem a punição dos agressores ou a contenção, nós temos a repetição. Esse é erro nosso, é erro do profissional, é erro da pessoa, da escola, da saúde, da educação, dos meios sociais, que trata todas as crianças como invisíveis. Quando que elas vêm para a notificação no DEDICA? E temos muitas. Nós temos cerca de, hoje, 180 crianças atendidas todas as semanas e mais quase 100 dos responsáveis e agressores. E eu estou falando de violência grave e gravíssima, risco de morte. Não é pouco, né? Então, se pensarmos na repetição, como será essa taxa nas crianças que não conseguem dizer? Pode seguir. Nós não temos ideia, até porque nessa estatística não existe separação daqueles que tenham uma deficiência. Pensamos sempre na mãe, né, como esse ser de proteção. Para algumas crianças com deficiência, sim. Para algumas outras, um exagero, onde temos até o abandono dos outros filhos numa dedicação exclusiva e sufocante, porque isso vai ser cobrado. Mas nós temos muitas formas, e se pensarmos que a maioria das violências acontece dentro de casa, em crianças que podem correr e fugir de uma surra, ou crianças que podem dizer do seu sofrimento num xingamento, numa depreciação, quanto não temos nas crianças com deficiência. Já a desigualdade começa aí, porque não temos esses números. As notificações em escolas que têm crianças com deficiência é extremamente baixa. Isso mostra para nós a falta de conhecimento, a falta até de dedicação, por exemplo, da nossa sociedade de pediatria, né, dos meios de proteção social, onde não dá a elas aquilo que a Aline falou, né? Um instrumento, a igualdade de direitos dentro de instrumentos que lhes são necessários, diferente dos outros. Se nós pensarmos nessas crianças, uma das primeiras violências bastante comum é o abandono do pai. E, às vezes, até mesmo o abandono da mãe. Quantas delas estão sob cuidados dos avós?
Quantas delas estão sob cuidados de terceiro? Em todas as classes sociais, porque a deficiência, é claro, ela é nas classes menos favorecidas, ela pode acontecer mais por falta de pré-natal adequado, por falta de assistência ao parto, por falta de vacina, por uma série de faltas. Mas ela está em todas as classes sociais. Muitas dessas mães, e que se imagina isso dela, ao nascer o bebê, poder aconchegar seu filho, não consegue, porque todos nós temos a ideia de um filho ideal. E se ela não tem apoio na gravidez, apoio depois da gravidez, para que ela possa entender e fazer o luto do filho ideal, sonhado desde a sua infância, né? Começamos a sonhar com nossos filhos com 6, 7, 8 anos, quando brincamos de bonecas. Em Curitiba diz brinca de casinha, né? E aí, de repente, eu tenho esse filho que não é o sonhado. Nós deveríamos dar direito a essa mãe de lamentar o filho sonhado e fazer esse luto, para que daí ela possa aceitar esse que veio. Senão, a todo tempo, ela vai estar exigindo desse que seja aquele filho sonhado e que tenha as capacidades que ele não pode ter, ou deixando para outros cuidar, dentro de uma rejeição que lhe vai ser velada, que ela não vai enxergar, ou colocando nele as culpas dos seus fracassos. Eles dependem de nós. Todas as crianças frágeis, todas as crianças indefesas que são, todas as crianças que têm uma deficiência. E assim se segue, né? E o que nós precisamos muito olhar, alguns sinais de alerta, os de mancha pelo corpo, traumatismos, hematomas bilaterais, fraturas de repetição, são sinais gerais de violência que eu espero que todos aqui já saibam. A gente tem, a violência é um diagnóstico médico, é uma doença contagiosa, porque ela contamina uma sociedade e ela é endêmica. E nós, tanto da saúde como da educação, temos que saber na ponta da língua os sinais dessa violência. Porque, senão, de repente, eu estou mandando para a neurologia, para a psiquiatria, crianças que se transformam em agressivas, crianças que não conseguem prestar atenção, crianças que têm uma hiperreatividade reacional à violência que sofre. E eu estou destinando a ela a repetição, a perpetuação da violência. Isso não é diferente com as crianças com deficiência. Eles vão apresentar alterações no seu humor, eles vão apresentar uma irritabilidade, eles vão apresentar os sinais no corpo, eles vão regredir daquilo que eles já conseguiram. Pode seguir. E a última que eu coloquei lá, síndrome de Munchausen por procuração, é quando o cuidador, a cuidadora, habitualmente a mãe ou a avó, provoca nas crianças sinais e sintomas, ou ela simula, fazendo daquela criança um doente. Muitas vezes, na criança com deficiência, na síndrome de Munchausen por procuração, essa pessoa cuidadora, eu estou terminando, essa pessoa cuidadora, ela acaba por ressaltar os sinais, as características da deficiência, muitas vezes mantendo medicação errada para as convulsões, ou até mesmo simulando convulsões que não acontecem, para ela ter esse destaque na sociedade. Então, cuidado. Quando sinais e sintomas se tornam diferentes do que é esperado, preste atenção. Conversem com eles, conversem com esses pais. Vocês vão poder ajudar muito. Pode seguir. Pode seguir? Para fazer essa diferença. E aquele que é incapaz de compreender, denunciar ou se defender é sempre um caso gravíssimo. Pode seguir. Oi. Sempre vamos avaliar, então, e eu estou terminando, pode seguir. A vítima, o agressor, a agressão, que família essa criança tem, com quem, pode seguir, com quem que nós podemos, pode seguir, contar, para que essa vítima não continue refém dos seus agressores. Pode seguir? Adiante. O laudo do Instituto Médico Legal não vai poder ser melhor que o nosso, né? Pode seguir. Vamos terminar.
E aqui a gente tem, então, um agravamento, né? Se ela está dentro da casa, porque ela é refém do seu agressor. Por favor, pode seguir. E adiante. Para vocês lembrarem de tudo isso. A gente não pode se cegar a isso, certo? E é isso que eu quero deixar como último recado para vocês. Mas que todas as crianças vítimas de violência precisam do nosso apoio. Mas que todas as crianças vítimas de violência, as crianças com deficiência, precisam do nosso olhar especial. Obrigada, gente. Bom, temos alguns minutinhos para o colóquio. Então, se alguém quiser, desejar fazer alguma pergunta, algum questionamento, por favor, é agora. A única coisa é que a pergunta tem que ser feita aqui no microfone, porque como está sendo gravado e transmitido ao vivo, então precisa falar no microfone. Por favor. Não, por favor, aqui, nesse microfone, aqui embaixo. Para você. Você falou muito bem em relação à deficiência. Fala pertinho. Aí eu faço a pergunta a você. Você se colocou em algum momento no lugar das pessoas que contêm deficiência? Sim. Se eu me coloquei no lugar das pessoas com deficiência? Sim. Sim. Na verdade, se colocar, ele parte é uma visão tanto quanto distorcida, porque eu só posso me colocar no lugar das pessoas com deficiência se eu tivesse uma deficiência. Então, eu tenho uma compreensão do que é o outro a partir da minha própria história. Então, o que eu contei aqui hoje é muito em função de várias experiências que eu pude acompanhar de perto. Uhum. Por que eu te fiz essa pergunta? Porque eu tenho deficiência e, muitas vezes, há 2 anos, vai fazer agora, eu tive um lugar que eu fui preconceito, passei por preconceito. Uhum. E isso me fez me colocar, muitas vezes, no lugar das pessoas. Quando eu vejo uma pessoa com deficiência, eu me coloco no lugar, porque eu passei por muitos preconceitos, muitos. Aí eu fiquei me fazendo essa pergunta para você. Falei, eu vou perguntar para ela se eu tiver oportunidade. Devido a tudo que eu passei, por ser deficiente monocular. E as pessoas acham que, por você ser deficiente monocular, você não passa por preconceitos. E eu passei muitos. Lojas, lugares, por pessoas que têm estudo, né, digamos assim. Né? Pessoas que têm conhecimento, mas que ficam no eu. É eu, somente eu, e os outros, né? Por isso que eu te fiz essa pergunta. Muito obrigada, eu fiquei feliz em ouvir a sua resposta. Parabéns. Eu que agradeço. Eu que agradeço por dividir sua história e digo que, infelizmente, histórias como a sua não são raras. Elas são mais comuns do que a gente gostaria. E aí, então, eu quero aproveitar que você abriu espaço para contar, confiar nesse grupo para dividir sua história, para também dividir esse questionamento com essas pessoas que nos acompanham, né, de que forma que a gente pode contribuir para que histórias como essa não se repitam. Como que essas pessoas podem ser respeitadas e reconhecidas pelo que elas são, entendendo que o padrão da normalidade é uma ilusão. Então, não é sobre uma linha de chegada, não é quem é melhor, é como a gente se desenvolve, e principalmente em relação às crianças com deficiência, como que a gente olha o desenvolvimento delas a partir delas. E aí, eu realmente, de coração, eu espero que a sua história, a partir do que a gente tem construído, em termos de inclusão de pessoas com deficiência, seja muito diferente do que você tem vivido até hoje. É uma luta constante, diária, de muitos anos, mas que Deus te abençoe poderosamente, dê a graça da sabedoria de continuar mais vezes olhando para as pessoas que contêm deficiência. Muito obrigada. Que Deus abençoe. Obrigada.
Mais alguém, pessoal, para fazer perguntas? Agora sim. Sabemos o quanto é difícil e pode ser complicado, e muitas vezes a guerra que se estabelece quando a gente tem aquela vontade, sabe que tem que notificar. E a minha impressão é que quando as crianças elas são portadoras de necessidades especiais ou de deficiências, talvez fique até mais complicado, mais difícil, por conta de muitas interferências e tudo do que foi falado aqui, principalmente dos pais ou dos responsáveis, como se lida com essas crianças no dia a dia. Então, como seria o notificar? É mais fácil ou é mais difícil mesmo? Como é a minha impressão? Então, a decisão de notificar sempre ela é difícil, em qualquer caso, porque aquilo que a gente pensa, né? Mas às vezes a mãe está nervosa e muitas vezes a gente se surpreende querendo achar 1000 razões para que a gente não denuncie, que é uma notificação, que não vai implicar em prisão desses pais de forma direta, a não ser nos casos de violência sexual ou de violência física e psíquica graves, mas pode encaminhar toda essa família para um tratamento. Toda vez que a gente se omite, e nós temos até, eu passei ali algumas leis só para vocês terem, quem entende disso é o Cláudio, mas quem sabe eu posso só lembrar vocês, já que é do nosso Estatuto da Criança, a suspeita nós temos que notificar. Se temos uma equipe, que bom, podemos, e o pediatra é fundamental, vamos pedir uma avaliação médica. É uma mãe que dá remédio demais e temos crianças que as mães criam a ideia de uma crise convulsiva. E você tem uma criança que vem no colégio sempre dormindo, sempre dormindo. Não se espera isso de uma criança com deficiência. Então, no primeiro